Então, deixa eu mostrar os meus 2 trades de hoje. Esses 2 trades resultaram num ganho de $5.800 em meta. Vou mostrar para vocês como eu fiz esse ganho. A maioria de vocês aqui já não são novos e conhecem que a minha operação mamão com açúcar é a queda num suporte, a crash play. Então, quando eu tenho esse cenário, seja qual suporte que for, tem vários suportes. Então, esse daqui é um suporte. A minha operação mamão com açúcar é a queda no suporte. É como uma bola de demolição que bate num prédio e debilita a fundação desse prédio. Aí a bola de demolição volta aqui e aí na próxima tentativa, como o prédio já tem a sua fundação debilitada, é provável que atravesse essa bola. Então, o que que eu tento fazer? Eu tento entrar nessa queda aqui, nessa queda inicial, e eu tento também vender nesse rebote aqui. Então eu entro aqui, e aí eu opero isso daqui. Então se você ver isso daqui, você vê exatamente isso. Quando você pega essa imagem aqui, você tem exatamente a mesma coisa. Você tem o suporte aqui, a queda no suporte que começou aqui. Muitas pessoas vão ter medo de entrar aqui. Mas isso daqui é entrar nessa queda aqui, vamos dizer que entra com 2, e aí aqui você vai adicionando acima dessa queda. Então aqui você adiciona, e aí tem o movimento de volta. A razão daqui porque eu entro aqui é porque 50% das vezes ele vai continuar caindo, eu não quero perder esses. E os outros 50% você vai ter um rebote e aí vai andar. Então essa é a razão de entrar dentro da violência, entrar dentro da queda. Então você deve entrar mais leve aqui. Então, por exemplo, para a maioria de vocês deveria ser aqui entrar com um lote e adicionar 2 lotes aqui. Ao invés de 2 e 1, você pode fazer ao contrário, 1 e 2, ou 1 e 1. Vai ter algumas que você só vai ganhar o gain de um lote, e é assim. E o outro você vai estar com seu lote típico de 3 lotes. Porque o que que você faz na sua operação normal? Você entra inicialmente com 2 lotes e adiciona um lote. Mas aqui é ao contrário, por isso que vocês veem que eu entro na violência, porque 50% das vezes não vai ter esse rebote. E aí, eu esperava esse rebote e eu perdia essas que não rebotavam. E aí quando eu fiz a análise estatística disso, das operações que eu perdi, eu estava perdendo 50% das oportunidades totais que veio dessa operação da crash play. 50% eu não estava pegando, porque eu estava esperando somente o rebote. Então eu comecei a não perder essas que não faz o rebote, e aí entrei nessa barra aqui. Nessa daqui, como uma barra começa, é muito importante. Eu não gostei muito dessa barra verde aqui. No mundo ideal, você tem o rebote do gato morto, mas esse verde está mostrando que o gato está vivo. Então, mesmo assim eu faço, mas não da mesma forma que os que mostram que o gato tem menos vida. Então, esse não foi um gain muito grande para mim, porque eu vendi com menos ações do que normalmente eu faria, porque esse rebote mostrou que o gato estava vivo. Então, para aqueles que estão aqui por um tempo, é uma repetição, você já conhece esse conceito, mas para quem é novo, eu vou explicar. O que que você tem que fazer com tudo que é grande? Cortar pela metade e em terços. Então vamos cortar pela metade e em terços. Então aqui você tem o nível de 1/3, da metade e do terço superior. Você vê essas 2 zonas? É aqui onde nós queremos vender. Se você chegar aqui, tá em problemas. Você pode esperar uma mudança de cor acontecer em qualquer um desses 2 círculos. Então deixa eu tirar esses círculos aqui. Veja as mudanças de cor.
Você tem uma mudança de cor aqui, então essa barra foi verde e o verde desapareceu aqui, bum! Vocês veem isso aqui? Então você tem essa mudança de cor e essa mudança de cor aqui. Você vê quando o vermelho elimina esse verde aqui? Então, sempre que tiver uma mudança de cor dentro da sua zona, a zona aqui é de terço a terço. Então, a metade é dividir essa zona em 2 partes. Então, eu acho que isso é muito útil. Então essa é a forma que eu quero a maioria de vocês fazendo. Procure a mudança de cor. A mudança de cor pode acontecer dentro de uma barra, como a primeira, e essa é uma mudança de cor dentro da pode ser na mesma barra ou na próxima. Então é uma mudança de cor, não precisa complicar. Aonde a mudança de cor acontecer, você faz. Uma forma mais avançada é eu entro aqui e eu começo a jogar ordens em cima dessa barra, antes do verde acontecer. O verde não aconteceu ainda, mas eu já joguei as minhas ordens de venda aqui. Então agora eu estou esperando a ação chegar nas minhas ordens. Como ela chega no meu primeiro nível vai determinar se eu preciso cancelar algumas dessas. Talvez eu alivie um pouco aqui se o rebote for muito grande. Então, conforme a primeira camada for pega, eu talvez cancele as outras camadas. E foi o que eu fiz. Eu não gostei como a primeira barra aqui, a segunda barra, primeira barra verde, entrou nas minhas primeiras camadas de ordens, então eu cancelei as outras. Então eu vendi um pouco aqui e aí caiu de novo. E sempre é a mesma coisa que nós vamos operar. Esse é o trade essencial, seja micro ou macro, é a mesma coisa. Então aqui você tem aqui no macro e é a mesma coisa no micro, entende? É a mesma coisa. É o trade fundamental aqui. Então, vocês veem que é a mesma coisa se repetindo uma outra vez. Então não importa onde você for, esse é o átomo do mercado. Entende? Esse é o átomo do mercado. Mas um momento se linka com o outro. Essa é a pernada 2 da primeira, mas é a pernada 1 da próxima. Então aqui você tem 1 da próxima aqui e 2 aqui. 1 aqui e 2 aqui. Então 1 aqui e 2 aqui. Elas se juntam. Quando você entende isso, o nível de maestria vai para o teto. E as pessoas vão começar a perguntar: "Como que você sabia disso?". Não é ciência de foguete, é saber isso. E muitas pessoas ficam entusiasmadas por saber como que você sabia que você tinha que comprar aqui, porque a maioria das pessoas ficam com medo aqui nesse momento de baixa. Então quando você faz uma compra e ela faz isso, aqui é quando as pessoas ficam muito animadas. Então por alguma razão, isso não parece muito impressionante. É legal, mas não parece tão impressionante do que quando você estava entrando no momento de baixa. Então as pessoas ficam impressionadas quando você faz isso, porque elas falam: "Todos nós estávamos com medo, mas você estava entrando. Você viu algo diferente". Mas por quê? Nós sabemos essas coisas, ok, tô cortando isso pela metade, aqui tá o terço superior, aqui tá o terço inferior, isso daqui é uma compra. Então quando você olha esse pullback aqui, você sabe que é uma compra. Você vê isso daqui, você sabe que é uma compra. Você vê isso aqui, é uma compra.
Isso é algo diferente do que eu estou explicando para vocês? Não, é a mesma coisa. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Eu fiz 2 operações em meta. A segunda operação, deixa eu cobrir aqui, depois vamos ver o trade do Lumen em Google. Você vê como nesse ponto você ficou bastante amplo. Então, isso daqui é como se fosse a abertura de novo para mim. Mesma coisa, entra na violência. Então, esse rebote aqui é daqui até aqui, porque o vermelho caiu até aqui e aí subiu, rebotou, não passou no terço, na marca do terço e aí caiu de novo. Então, os traders que estavam comigo, nós cobrimos isso. Então, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre operamos a mesma coisa. Então, a amplitude é melhor quando você tem as 3 coisas separadas: o preço, a 20 e a 200. Quando você tem 2 próximas e uma que fica amplo, normalmente não é esse o movimento.